Então, qual que é o efeito esperado, né? A pergunta inicial do episódio de hoje. Qual é o efeito esperado da bupropiona? O efeito que você deve esperar dela é muito simples. Ela vai reduzir a síndrome de abstinência, tá? Por isso que ela aumenta em até 20% as chances, né, de você parar de fumar. Mas não é a solução definitiva. Ela apenas vai te ajudar. Ela também não vai eliminar totalmente a compulsão da nicotina, a vontade da nicotina. Ela não vai eliminar totalmente os desconfortos causados pela síndrome de abstinência. Não vai, tá? Para você entender o que eu estou falando, você tem que entender antes como que o cigarro age para te aprisionar. E aí entra uma questão, um nome que eu uso, que são os tentáculos do cigarro. O cigarro, ele é como um polvo, ele joga tentáculos sobre você. E esses tentáculos, eles te apertam, te amarram, te prendem e fazem de você exatamente um prisioneiro do cigarro. E existem pelo menos três tentáculos que aprisionam você de maneiras diferentes. Você tem que entender isso para conseguir entender o verdadeiro efeito que você deve esperar do bupropiona. Então vamos lá, primeiro tentáculo que você vai ter que enfrentar é o tentáculo bioquímico. Tá? Tentáculo bioquímico. O que é o tentáculo bioquímico? É a nicotina agindo no seu sistema nervoso central e tornando você dependente da nicotina, porque ela superestimula a dopamina, aumenta os receptores desse neurotransmissor, e toda vez que você para de jogar a nicotina para dentro do organismo, o teu organismo fica com fome da nicotina, e essa fome se manifesta através de alguns desconfortos emocionais e físicos no seu organismo. Tá? Então, o que acontece quando você não ingere nicotina? Você vai sentir taquicardia, cefaleia, que é a dor de cabeça, sudorese, que é suar em excesso, aumento do apetite, dificuldade de concentração, distúrbio do sono, ansiedade, humor disfórico, impaciência, irritabilidade ou frustração, e existem outros aí, tipos de desconfortos que acontecem no seu corpo, no seu organismo, quando você não ingere a nicotina, tá? Então esse é o primeiro tentáculo que o cigarro joga sobre você, mas ele não é o único. O cigarro, ele também joga sobre você o tentáculo que a gente chama psicológico, tentáculo psicológico. O que é o tentáculo psicológico? Por você sentir esses desconfortos e ter que inalar nicotina constantemente para dentro do organismo fumando um cigarro, a sua mente, você vai construir crenças mentais, aí tem a ver com a sua cognição, a sua forma de pensar. Você vai desenvolver crenças mentais que vão proteger o uso de nicotina, justamente para que você possa não sentir os desconfortos causados pela síndrome de abstinência. Então você vai criar crenças mentais, e essas crenças mentais, elas vão passar a fazer parte da sua personalidade, da sua identidade como pessoa. E você vai crer nelas, e essa crença nessas ideias que você vai criar ao longo do tempo fumando, elas vão guiar as suas ações, elas vão guiar os seus comportamentos, e elas vão ser responsáveis também para que você fume por muito tempo, quem sabe décadas, tá? As crenças mentais, elas aparecem no seguinte tipo, né? Os fumantes, eles geralmente criam as seguintes crenças mentais: fumar é o meu único prazer. Olha só, a crença limitante geralmente ela é uma crença rígida, fixa, né? Não dá espaço para outras alternativas. Ela vai geralmente usar a palavra sempre, nunca, único, né? Então, fumar é meu único prazer. Outra crença: sem fumar eu fico estressado. Outra crença: sem cigarro fico burro ou sem concentração. Sem cigarro irei passar muito mal. Minha vida é tediosa sem o cigarro. Sempre fico tenso quando não fumo. São crenças limitantes. E esse é o tentáculo psicológico. E o cigarro vai prender você nessa cadeia de pensamento. E aí então vai vir o terceiro tentáculo, que é o tentáculo comportamental. É outra maneira que o cigarro te prende a ele e torna você um fumante aí assíduo por anos. O que é o tentáculo comportamental? O cigarro se associa a comportamentos, a hábitos que você já tem. E ele pega uma carona. Você sabe que os hábitos, a nossa vida, ela é regida de 60% a 70% por hábitos. O que são hábitos? São comportamentos, são ações que nós praticamos no dia a dia que a gente faz sem pensar. Ela está automatizada dentro do nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma partezinha chamada gânglios basais que é responsável por armazenar os hábitos
e fazer com que nós possamos realizar esses hábitos no piloto automático e assim liberar mais energia para que a gente possa pensar coisas mais complexas. Não é meu objetivo falar sobre isso hoje, posso falar num outro vídeo, mas só para você entender. Então, por exemplo, você quando acorda de manhã e vai escovar os dentes, você não pensa em escovar os dentes, você faz no piloto automático. Por quê? Porque é um hábito que está nos gânglios basais. Quando você calça o calçado, quando você toma café, quando você veste a roupa, enfim, existem inúmeros hábitos que estão no piloto automático. O cigarro, ele pega carona nesses hábitos. Então, o que acontece? Toda vez que você toma um café, tem que fumar, é automático. Depois de uma refeição, você tem que fumar, é automático. Você fala o telefone, tem que fumar, é automático. Após uma reunião, antes de dormir, após uma discussão, você o cigarro se associa a esses hábitos. E aí você fuma no automático, sem perceber. E esse é um tentáculo comportamental. E o cigarro prende você através desses 3 tentáculos. Certo? A bupropiona, que é o nosso assunto de hoje, ela vai te ajudar a resolver apenas um dos 3 tentáculos. A bupropiona não serve para ajudar você a modificar as crenças limitantes. E também não serve para te ajudar a identificar e mudar os comportamentos. A bupropiona te ajuda apenas com o primeiro tentáculo, que diz respeito à síndrome da abstinência. Ela vai te ajudar a reduzir a síndrome de abstinência. Você sentir menos os desconfortos emocionais e físicos que a ausência da nicotina traz. É aí que a bupropiona vai te ajudar. E esse é o efeito que você deve esperar dela. Em outras palavras, não vai remover a vontade de fumar. Porque você tem crenças rígidas, você tem comportamentos arraigados. E os desconfortos da síndrome de abstinência não irão sumir completamente. Mas ela vai sim ajudar e vai reduzir esses sintomas de abstinência. Por isso ela é uma grande ferramenta e por isso ela ajuda e aumenta os níveis de sucesso, né, para os fumantes. Então, agora você está entendendo, né? Você está parando de fazer a pergunta Marty McFly e você está fazendo a pergunta certa, né? Quais os efeitos que você espera da bupropiona? São esses que eu te falei. Ela vai te ajudar na questão do tentáculo bioquímico. Vai reduzir a crise de